Vamos também falar sobre esse assunto com o Felipe, porque lei da dosimetria. Engraçado, né, Felipe? Esse assunto ficou parado no Supremo Tribunal Federal e é incrível porque é uma decisão do Congresso, né? E já havia uma articulação antiga. Eu até tinha perguntado para o Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara dos Deputados, eu perguntei, deputado, se passar a dosimetria e a lei da dosimetria na sessão conjunta, que deve passar, sim, isso não vai acabar sendo judicializado pelo Supremo Tribunal Federal? Ele disse, olha, pode até ser judicializado, só que a gente já tinha um acordo com os ministros do Supremo que a dosimetria passaria, a anistia não, mas que a dosimetria passaria, mas chegou no Supremo e acabou sendo barrada e agora o ministro Moraes sinaliza que vai pedir para julgar finalmente o caso em agosto. Vamos esperar. Andira, são situações que eu realmente não consigo entender do Supremo Tribunal Federal do Alexandre de Moraes. Tem pessoas presas, tem milhares de pessoas presas que deveriam estar na sua residência caso essa lei da dosimetria fosse aprovada. Aí, tudo bem esperar mais um mês, tudo bem esperar mais algumas semanas, tudo bem esperar mais alguns dias, mesmo com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, que entende, né, que o Poder Legislativo foi soberano e não cabe o Poder Judiciário adentrar, né, numa decisão do Poder Legislativo em aprovar essa lei da dosimetria, né, que diminui consideravelmente a pena de milhares de pessoas, né? Inclusive várias delas já tiveram a pena cumprida se for levar em consideração a lei da dosimetria. Então, na minha opinião, é um descaso do Supremo Tribunal Federal, é um descaso da Justiça e não pautar esse assunto de forma mais célere, né? A gente sabe, como você bem colocou, que a lei da dosimetria foi combinada e foi articulada entre Poder Legislativo e Poder Judiciário. O Poder Judiciário se manifestou, mas pareceu ser contrário à lei da anistia ampla e restrita, né? E a solução alternativa e intermediária foi exatamente aprovar a lei da dosimetria. E foi aprovado, né, por ampla maioria a lei da dosimetria. Mas daria até para fazer uma emenda constitucional, né? O quórum foi tão qualificado, muito mais que a maioria simples, muito mais que a maioria absoluta, em relação à necessidade de aprovar a lei da dosimetria. E não cabe ao Poder Judiciário, na minha opinião, adentrar nesse mérito, né? O Poder Legislativo, o Congresso Nacional, é soberano sobre esse assunto. E uma coisa que me irrita, Nila, é saber que milhares de pessoas poderiam estar na sua residência agora, né, sem entrar no mérito aqui, né, deveria estar preso, o crime é grave, o crime contra o Estado Democrático de Direito é grave. Vou nem entrar nesse mérito, nessa discussão, mas o fato é que o Poder Legislativo achou por bem, né, fazer uma dosimetria em relação a esses crimes, né, e reduzir o número de anos que essas pessoas foram condenadas, se provar que não participou da mobilização, do financiamento e da execução do crime maior, né? Então está lá na lei exatamente esses pontos, né? Então as pessoas deveriam estar soltas, milhares de pessoas. O Poder Judiciário sentou em cima da legislação. Não tem nenhum sentido isso, né? Infelizmente, isso só reforça o caráter autoritário, no modo de ver, do Alexandre de Moraes e de parte do Supremo Tribunal Federal. Bom, falando ainda sobre Alexandre de Moraes, Supremo e família Bolsonaro, o ministro deu 48 horas para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre eventual cometimento de falta grave de Jair Bolsonaro no caso da arma apreendida pela Polícia Militar aqui no Distrito Federal. E aqui tem uma matéria da Manuela Alcântara que diz, Bolsonaro chega a 90 dias de domiciliar com futuro incerto após o caso de arma. Então agora o ministro Alexandre de Moraes pede que a PGR se manifeste sobre essa falta grave. De acordo com Moraes, essa questão da arma de Bolsonaro é uma falta grave. Aí a matéria diz o seguinte, que hoje, completam os 90 dias de prisão domiciliar previstos por Moraes a Jair Bolsonaro, que cumpre 27 anos e 3 meses de prisão. Para decidir se vai manter ou não, vai estender, prorrogar a prisão domiciliar de Bolsonaro, Moraes está avaliando essa questão da arma. Então, ele que entendeu como falta grave, pegou a gente de surpresa. Ele que entendeu como falta grave, mandou a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre esse assunto. Então, agora tem 48 horas, eu não sei como funciona, depende muito dos casos, né, Felipe? Estou dizendo porque a gente está numa quinta-feira, quando cai no final de semana, depende do assunto, depende do caso, para saber se essa manifestação recai
no sábado, se a PGR tem que se manifestar no sábado ou na segunda-feira, porque 48 horas, eu não sei se foi uma decisão de ontem ou de hoje, mas deve cair aí no final de semana. Então, talvez a gente tenha essa resposta na segunda. A partir da manifestação do Paulo Gonet sobre a questão da arma, aí sim, Moraes vai acabar definindo os próximos passos da vida de Jair Bolsonaro. Se mantém o ex-presidente preso em casa ou se ele vai para Papudinha. Pegou a gente de surpresa. Falamos aqui ontem. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tinha autorização para ter arma. Não pediram para que ele retirasse a arma de casa, não apreenderam a arma do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, muita gente vem questionando, inclusive aqui no nosso chat e nos comentários aqui dos cortes do Metrópolis. Mas todo bandido tem que ser retirado a arma dele. Nenhum bandido é preso com arma. Por que o Jair Bolsonaro estava com arma? E aí é que fica a pergunta, por que, Felipe? Não tinha que ter sido uma determinação do próprio Moraes, quando estabeleceu os critérios para prisão domiciliar? Ele sabia que Jair Bolsonaro tinha arma. Sabia que Jair Bolsonaro é um ex-militar. Sabia que Jair Bolsonaro é um defensor de se ter armas em casa. Em nenhum momento, na cautelar, ele determinou que Jair Bolsonaro tinha que tirar a arma de dentro de casa. Então, agora ele diz que é uma falta grave e espera a manifestação da Procuradoria-Geral da República para definir o futuro do ex-presidente. Nele, eu creio que o contexto, na minha opinião, resolve tudo sobre esse assunto. Primeiro o seguinte, primeiro que Bolsonaro estava na prisão comum, antes da prisão domiciliar humanitária. Né? Então, estava na prisão comum, sem acesso à internet, sem acesso à televisão, sem acesso aos equipamentos, né, aos produtos que ele tem em casa, roupa, tal, sei lá o quê. Então era óbvio. Então, depois que ele foi para a prisão humanitária domiciliar, né, o que acontece? Né, as coisas que ele deixou em casa estão lá, inclusive a arma que ele tinha autorização legal, né, para portar naquela situação, entendeu? Então, na minha opinião, né, aí tem uma questão seguinte, Neila, o termo, na minha opinião, de estudo, né, se é falta grave portar arma na sua residência quando você tem autorização para isso, o que seria, por exemplo, tentar fugir? Seria falta leve? Seria falta média? O que seria, por exemplo, você tentar tirar as medidas cautelares do imposto pelo Alexandre de Moraes? Usar o telefone celular, fazer live, fazer vídeo em conta de terceiro, isso seria o quê? Falta leve ou média? Então não dá para você nomear coisas diferentes daquilo que elas realmente são. Né? Então, na minha opinião, caso o Alexandre de Moraes entenda que o Jair Bolsonaro não possa, né, portar e ter arma sob a sua propriedade na sua residência, a residência extra que está cumprindo a pena restritiva de liberdade, né, ele cancela a autorização, né, pede para o Bolsonaro devolver a arma. Né. Então, na minha opinião, Neila, o judiciário, nesse ponto, tem que utilizar o critério da razoabilidade e proporcionalidade. Né. Não cabe, né, achar que isso é uma falta grave. Né. Tudo bem, eu até entendo o argumento. Se for uma prisão comum e na vistoria o agente penitenciário descobre arma, faca lá, isso não seria uma falta grave? Né? Claro, nesse contexto sim. Né? Mas é diferente, no modo de ver, quando você vê a situação do Jair Bolsonaro, que estava numa outra prisão, voltou para sua residência e na sua residência tinha a arma que ele portava. Né? Todo mundo sabe que ele tinha autorização para portar arma, até por ser ex-militar, até por ser CAC, ou seja, então não tem como, na minha opinião, nesse aspecto, o Poder Judiciário ir contra, né, essa prisão humanitária do domiciliar sob essa justificativa. Né? E eu espero que a PGR sobre esse assunto seja razoável também. Né? Mas sabe um ponto que me deixa um pouco preocupado? Ele parece que o Alexandre de Moraes gosta de fazer um suspense também. Né? O prazo da prisão do Jair Bolsonaro domiciliar está acabando. Né? Ao invés dele sentar e decidir, não, vamos criar um suspense. Achou uma arma com o empregado, com o agente de segurança do Jair Bolsonaro, vamos então mandar para a PGR analisar, mandar para a PGR verificar se é falta grave ou não, para depois eu decidir. Parece que ele gosta dessa tensão no ar. Parece que tudo que o Alexandre de Moraes faz é de acordo com esse tensionamento todo. Ele gosta do tensionamento, né? Ele não quer decidir direto. Isso aí, na minha opinião, esse assunto aí, ele deveria decidir na canetada só, mandar para a PGR para depois decidir se vai prorrogar ou não a prisão humanitária domiciliar do Bolsonaro. Só cria, na minha opinião,
essa áurea, né? A nossa, o suspense. Nossa, o que será que o Alexandre de Moraes vai decidir? O tão poderoso Alexandre de Moraes. Não é isso que eu espero de uma justiça no Brasil, Neila. Bom, deixa eu mudar de assunto porque já tem posicionamento